A química de quase tudo. Distribuição Sinapse. É a função das pessoas criativas conectar o que parece desconectado. William Plomer. A química da criatividade. Miss Burnley. No, Miss Burnley. Get off! Just give me 2 more days, one evening. It's more important than anything. It's going to astound the world. O Homem do Terno Branco. Comédia da Ealing, de 1951. Nosso químico herói está com um problema. Look, you know about the problem of polymerizing amino acid residues. What did you say? Look, you know what a long-chain molecule is. Oh, Usar a química para bater papo? Essa é boa. Nunca deu certo para mim. Você é muito melhor falando sobre artistas e cineastas. Isso sempre impressiona. Quanto mais obscuro, melhor. Para um químico como eu, é tudo muito frustrante. Química e criatividade? Ninguém quer saber. Bom, quase ninguém. Um prego que eu compre na loja tem ligação com um metal que eu vejo passar por mudanças químicas que viram ferrugem. O escritório de Roald Hoffmann, químico ganhador do Prêmio Nobel. Hoffmann estuda a teoria da mudança química. Eu adoro a química porque no nível das reações químicas, tudo tem a ver com transformação, com mudança. É A indo para B. Isto é arte sobre mudança química. Em cada área, física, química, pintura, há sempre alguém que tem seguido o que eu acho que é uma busca antiga pelo conhecimento. A química afeta o modo como eu vejo as coisas. Ela o enriquece. Às vezes, alguns criticam a ciência pelo respeito a, vamos dizer, a poesia. Eles dizem, os cientistas atiram em pássaros mortos. O que querem dizer é que o conhecimento das entranhas, do funcionamento de um pássaro, de alguma forma tira a poesia do voo e de ver um pássaro na natureza. Eu acho que não. Eu acho que o enriquece. Saber como um pássaro volta para onde vive, conhecer os padrões de comportamento, conhecer as enzimas em funcionamento em um organismo vivo, não tira o conhecimento poético, o meu sentimento pelo pássaro, sua liberdade, sua capacidade de voar, sua posição metafórica na natureza humana, a ligação íntima. Isso o enriquece. Na verdade, o que eu quero fazer é ensinar ao poeta algo sobre o voo do pássaro, sobre os mecanismos que permitem esse voo. Isso o torna muito mais interessante. Tigre, tigre, viva a chama, que as florestas de noite inflama. Que olho ou mão imortal podia traçar-te a horrível simetria? Esta é uma cópia do primeiro rascunho do poema de William Blake, O Tigre. É emocionante porque pode-se ver o poeta trabalhando. Pode-se sentir como ele luta pela palavra certa, substituindo, melhorando, reiterando, mas acima de tudo, criando algo que não existia antes. Mas o que isso tem a ver com a química? Bom, 50 anos depois de Blake, nós temos o trabalho de um químico russo chamado Dmitry Ivanovich Mendeleev. Este é o primeiro rascunho de sua tabela periódica. Isto é química em formação. Mas é um tipo diferente de criação. Identificar famílias de elementos químicos que compartilham propriedades similares. Ela até predizia a existência e as propriedades de elementos que ainda seriam descobertos. Isso leva um tempo para se arrumar, assim como a poesia de Blake.
Em cada um dos cruzamentos nos elementos sendo mexidos de um lugar para o outro, nós vemos um exemplo vivo de trabalho, um ato de criação, a mente humana em ação. Bem, era só um hobby como muitos outros, uma fuga significativa, e eu segui o curso normal, indo a clubes e etc., encontrando outros praticantes. E aí, por acaso em minha leitura, eu descobri que havia outros modos de fazer aquilo. E, sendo químico, esses outros modos, já fora de uso há muito tempo, despertaram a minha curiosidade. Do mesmo modo que um compositor pode escolher um tom para uma peça musical, eu posso escolher uma cor ou até uma textura de superfície para uma imagem em particular. Eu acredito que nós temos uma rota comum, a ciência e a arte, que é a observação do mundo. Não é muito aceito o fato de haver um forte elemento visual na compreensão química. Um químico pensa em termos de formato, forma, relações especiais, o preenchimento do espaço. Essas, afinal, são ideias muito comuns para artistas, arquitetos e designers. A diferença é que o químico está pensando na matéria no nível submicroscópico ou atômico. Na época inicial da fotografia, isso não era nada óbvio para os especialistas que investigavam que metal forneceria o caminho real para o sucesso. Talbot, por outro lado, estava trabalhando com prata e sabemos que foi isso que chegou até nós. E ele é reconhecido como o inventor da fotografia em papel. Mas John Herschel, ao mesmo tempo e em colaboração com Talbot, estava trabalhando com ouro, platina, azul da Prússia, extratos de plantas e toda uma gama de outros meios de fazer imagens fotográficas. O composto de ferro que vai no sensibilizador é inerentemente instável, mas não se decompõe, a não ser quando a luz bate nele, e uma luz com muita energia, a luz ultravioleta que esses tubos emitem. Então, a luz fornece energia para elevar o composto sobre a barreira, e ele se decompõe. E aí, o que sobra, os produtos da decomposição, reage com um composto de metal precioso para precipitar o metal como a imagem. Então se vê que, onde a luz atravessou o negativo, houve uma reação química que precipitou os metais paládio e platina nas regiões escuras. E onde a luz foi interrompida pelo negativo, é claro, ainda temos o sensibilizador amarelo original. A imagem agora está quase completa, e só temos que passá-la por um processo de banhos para nos livrarmos do excesso de sensibilizador não exposto. O que me atrai no processo é a sua qualidade de artesanato. Nunca duas imagens são exatamente iguais, e o acaso às vezes acontece. E conseguimos um ótimo resultado que não se esperava, simplesmente por causa de pequenas variações na química. Na virada do século, a platina era um meio comum para fazer fotografias. Quem fosse a uma galeria encontraria mais imagens com platina nas paredes do que com prata. Então, com a platina, o que fiz foi reinventar a roda, mas com o ouro, o desafio ainda era fazer dar certo. Embora fosse óbvio desde o início que o ouro daria uma base maravilhosa para fazer imagens, ninguém tinha conseguido domar a sua química. A qualidade especial do ouro comparado com a platina ou paládio é que ele dá uma dimensão a mais de cor da imagem. Não é uma cor de verdade, é claro. Isto não é uma fotografia colorida no sentido literal. A cor é determinada pelo tamanho da partícula de ouro, que é uma coisa que eu determino quando preparo a química. Para mim, a grande emoção no processo do ouro é a grande gama de cores que podem ser produzidas com esse metal. Isso só ele faz. Nenhum outro metal, em um estado de divisão fina, produz cores tão maravilhosas, de azuis e verdes até o rosa, de vermelho e magenta até o marrom. Na verdade, todas as cores, menos o amarelo, ironicamente. Elemento da semana. Esta semana eu peço para vocês darem as boas-vindas ao preferido de todos, o ouro!
Lindo, lustroso, não reativo, nunca desbotado, valorizado por todos os povos de todas as culturas desde o início da civilização. Facilmente moldado, mantém uma ótima cor e, por causa de uma notória relutância em se misturar com outros elementos, é encontrado na maior parte em seu estado bruto. Eu apresento a todos o ouro! Obrigado, ouro! As moléculas são elegantes. São realmente elegantes. Elas são desenhadas de modo tão perfeito pela natureza. E sabemos como elas se ligam. É impossível não se emocionar com elas. Nós temos uma resposta emocional às moléculas o tempo todo. Eu olho para aquela árvore e estou respondendo nas cores do outono às moléculas. E embaixo do assento, vocês encontrarão alguns recipientes pequenos e nesses recipientes há alguns aromas. Eu quero que vocês peguem os frascos e passem adiante, cheirando e sentindo os aromas diferentes que experimentaram. Muitas palestras populares fazem Big Bangs e demonstrações de fogos de artifício. Tudo bem. Eu explodo um balão de hidrogênio porque gosto de chamar a atenção das pessoas e de aumentar o interesse delas desde o início. 64, eu odeio isso. Eu não gosto de fazer isso. Bom, o que eu quero comunicar mesmo é a minha paixão. Eu sou totalmente passional com isso. E o que realmente me agita, eu acho que agita a maioria das pessoas, são as ideias. Poder usar a imaginação. A nossa volta a esse mundo escondido sob a superfície da realidade visível, onde as coisas mais incríveis estão acontecendo nas moléculas. Elas estão se contorcendo, estão mudando de forma, nos permitindo cheirar uma laranja ou provar alguma coisa. Isso é incrível. Eu adoro esta molécula. Tenho que te mostrar. Porque eu a chamo de molécula com buraco. Porque se você notar, ela tem um buraco no meio. E pode-se inserir magnésio nele e formamos um verde, o verde das árvores e da grama. Ou pode-se botar ferro com algumas partículas extras muito delicadas na borda. E aí teremos sangue, sangue vermelho, hemoglobina. Então esta pequena molécula pode criar os pigmentos que são vida. Para a vida neste planeta. Isto é absolutamente incrível. Eu te contarei mais depois. Eu não sei se vocês já cozinharam espinafre e ele acabou ficando com esta cor. Uma cor suja, horrível. Isso é química. O átomo de magnésio no meio da molécula foi substituído. Alguns dos aromas mais evocativos. Civetona. Ela pode vir da urina de um felino, mas há milênios é a base de perfumes. Geraniol 2-feniletanol. Uma rosa com qualquer outro nome teria aroma assim tão doce, o cheiro de um jardim primaveril. Ionona. Feno recém-cortado. Quando a grama é cortada, o caroteno é quebrado pela luz do sol para fazer ionona, e esse é o cheiro que sentimos. Alil-propil disulfeto. Não chore, é só o cheiro de cebola cortada. Nada acontece até as células serem danificadas e as enzimas começarem a agir. 2-heptatona. O final perfeito para qualquer refeição, blue cheese. Seu cheiro é proporcionado pelo fungo Penicillium roqueforti. Metil-2-piridilketona. Vai ao cinema? É o cheiro impregnante de pipoca. 6 aromas evocativos. Os seres humanos reagem de distintas maneiras aos objetos e ao meio ambiente. Todos os que veem este modelo ou que pudessem senti-lo, veriam que ele é feito de plástico. E as pessoas logo pensam ser algo sintético. E quando veem esta tigela russa de madeira aqui, que é pintada, a reconhecem como um objeto natural. E qual é a diferença? Isto é um polietileno de algum tipo, eu acho. Foi feito de etileno, que por sua vez é um produto do petróleo, que teve origem nas árvores há muito tempo atrás.
A quantidade de engenhosas criações humanas que existem entre as árvores que se transformaram nessa garrafa plástica e a árvore que formou essa tigela é tão grande que as pessoas se confundem. E é aí que entra a educação. Eu acho interessante ver em todas as coisas sintéticas a sequência de processos da qual elas derivam, com a ajuda de nossas ferramentas e inteligência, nossas mentes e mãos. Elas derivam do mesmo mundo natural, do qual derivam coisas óbvias, como um pôr do sol ou uma árvore. O estúdio do artista Peter Blake. Blake chegou à fama nos anos 60 através de arte inspirada pela cultura pop, mas também foi inspirado por artistas de um passado mais distante. Este é um quadro que eu comecei há quase 30 anos, no início dos anos 60. E originalmente ele tinha um fundo escuro e parecia um quadro de Holbein. Quer dizer, parecia de um velho mestre, de certa forma. Eu espero que ainda pareça um Holbein, mas ele tem uma qualidade que Holbein não poderia ter alcançado, porque não tinha as tintas disponíveis. O azul era uma cor muito preciosa. Eu posso ir a uma loja de tinta e comprar provavelmente 20 azuis diferentes. Isso mudou o modo como os artistas podem usar a cor. Usando uma gama limitada de pigmentos naturais, Holbein criou obras de arte espantosas no século XVI. Mas Holbein e seus contemporâneos tiveram que lidar com um problema notável: a cor azul, moída da pedra lápis-lazuli para fazer o azul marinho. Ele a usou de modo muito moderado. Ela devia ser muito cara. Este é um tubo dela que eu comprei. Custava pelo menos 9 libras há 30 anos. E eu estava com medo de usar. Ela foi tão cara que Holbein também deve ter sentido isso e a teria usado com muito cuidado. Ela não só era muito cara, como também não produzia uma cor muito bonita. Então é estranho que ela custe tanto, seja feita de uma gema muito valiosa e produza uma cor tão sem graça. O lápis-lazuli foi o único pigmento azul estável durante séculos, até que em 1828 os químicos criaram um azul marinho sintético. Seu efeito na arte foi profundo. De repente, ele é usado livremente. De repente, não é mais uma cor preciosa, está disponível e é usado de um jeito muito diferente. Monet não pensava no custo, porque espremia provavelmente um tubo inteiro de tinta sem nem pensar. Ou seja, de repente o azul estava muito mais disponível. E se a arte tinha adquirido liberdade com pigmentos sintéticos, todo um mundo novo se abriu quando a química criou uma forma totalmente nova de tinta. Nos anos 60, os pintores descobriram o acrílico. Podia-se usá-la espessamente, como tinta a óleo. Podia-se usá-la tenuamente, como aquarela. Secava quase que instantaneamente. Podia-se passar verniz minutos depois. Ela mudou o modo como todos trabalhavam, e alguém como Hockney. Este é um quadro enorme. Se chama Um Grande Respingo. O tema é a cor azul, ou seja, é usar o azul, é o céu da Califórnia, o azul de uma piscina. A tinta acrílica proporcionou uma pintura diferente. Este quadro só poderia ter sido pintado com acrílico. Lembram do nosso herói? Ele está prestes a revelar o segredo de seu novo material sintético. Well, I think I've succeeded in the copolymerization of amino acid residues in carbohydrate molecules, both containing ionic groups. It's really perfectly simple. Nos filmes, o herói químico fica com a mocinha. Fantasia? Não, a fantasia estava refletindo a realidade. O mundo maravilhoso do nylon. Not of nature, but of science.
Os químicos estavam em evidência no mundo rapidamente mutável dos sintéticos, oferecendo um sonho de um futuro utópico. Dacron, alone or blended with other fibers, brings easy living, easy care, good looks to suit. Foi uma época de ouro de possibilidades ilimitadas, onde novos materiais estavam modelando o design e a estética. O mágico material eterno de O Homem do Terno Branco era uma representação ficcional de um caso de amor real por um sintético. Don't you understand what this means? Millions of people all over the world living lives of drudgery, fighting an endless losing battle against shabbiness and dirt. You've won that battle for them. You've set them free. The whole world's going to bless you. O problema foi que elas terminaram não o abençoando. O terno branco era uma ameaça para a indústria. O herói químico vira vilão e então, quando se vê que o terno é inútil, ele vira motivo de riso. A vida real provou-se menos dramática. O sintético simplesmente saiu de moda. Os refletores mudaram de lugar e os químicos voltaram à obscuridade do laboratório. Então, aonde isso nos levou? A química é criativa, ela é transformação e síntese. E veja o paradoxo. Sabe, enquanto a criatividade, sintetizando algo, é admirada na arte e em filmes, o quimicamente sintético, hoje, é menosprezado. Mas a ironia é que tudo é sintético. Isto é natural? Isto não é natural? Bem, os dois. Porque isto começou em algum lugar como argila, mas aí um ser humano a pegou e fez uma escultura, uma arte pacientemente humana, artefactual e artificial em algum nível. E aí ela foi cozida e passou por uma transformação química. E eu com certeza quero chegar à química, pela qual as moléculas muito grandes nesta argila mudaram. Então isto se tornou sólido e não mole. E há um verniz, aqui nem tanto, mas é um outro produto químico que dá esta cor. Isto foi transformado para fazer um objeto que curiosamente representa uma coisa que é tanto natural quanto não é. Ou seja, isto não é do tamanho humano. O natural e o artificial, o sintético e o natural se misturam indissoluvelmente em qualquer aspecto da criação humana. Você sabia que se todo o ouro do mundo fosse extraído, seria possível pavimentar a Grã-Bretanha inteira com uma profundidade de 5 metros? Versão brasileira NG Studio.